Maria está deixando uma palavra segundo o livro de Gênesis 12, palavra bastante conhecida, a qual Deus colocou no meu coração. Gênesis 12. Glória a Deus, onde a palavra do Senhor vai dizer assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. O título da palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Só até aí pode se aceitar. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Serei breve. Irmãos, a palavra do Senhor vai dizer sobre o homem chamado Abrão, a qual Deus ele falou com este homem, falou com ele para que ele viesse sair do lugar onde ele estava, do ambiente onde ele estava, do meio da família dele, e fosse para onde Deus o ia mostrar a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chama Abrão e fala: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai agora para onde eu irei te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele chamou esse homem e deu essa ordenança a ele para que ele viesse obedecer, viesse fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus ele faz promessas. Deus ele prometeu para Abrão que se ele viesse sair da onde ele estava, se ele viesse sair do meio das pessoas aonde ele estava, onde ele vivia, que ali o Senhor iria abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele falou: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela. Muitas das vezes, para que as bênçãos de Deus nos alcancem, nós temos que abrir mão daquilo que Ele nos pede. E eu vejo aqui que Deus ele falou com Abraão para que ele viesse abrir mão da sua parentela. Talvez seria necessário para que Deus viesse abençoar a sua vida, ele ter que sair do meio da sua parentela, para que as bênçãos do Senhor viessem alcançar a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez seja na minha e na tua vida. Talvez você esteja num ambiente, louvado seja o nome do Senhor, no meio de pessoas que estejam nos atrapalhando de alcançar a bênção, aquela bênção a qual nós tanto pedimos ao Senhor. Aqui está dizendo que foi Deus que deu uma ordem a Abrão, foi Deus que prometeu a Abrão que se ele saísse de onde ele estava, ele seria abençoado. Hoje é eu e você que clamamos a Deus por uma bênção.
Hoje é você que clamamos a Deus, pedimos algo a Ele. E talvez eu e você não recebeu ainda, porque nós estamos num ambiente onde está atrapalhando a bênção chegar até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu e você esteja num ambiente, no meio de pessoas onde não esteja na mesma visão que eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que eu entendo é que quando não se está na mesma visão, nada acontece. Se eu tiver uma visão de crescimento e a outra pessoa não estiver nessa mesma visão, o crescimento que eu quero, que eu estou buscando, não irá acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez estava acontecendo isso na vida de Abraão, quando Deus chamou ele. Talvez aonde ele estava, no ambiente onde ele estava, no meio das pessoas onde ele estava, ninguém ali talvez não estava na mesma visão que Abraão. Então Deus ele fala: Abraão, sai desse ambiente, sai do meio desse povo, louvado seja o nome do Senhor, e vai para onde eu vou te mostrar, que ali eu farei com que a sua visão venha acontecer. Não é a Bíblia, eu que estou dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele não falou assim dessa forma para Abraão, mas para que eu e você venhamos entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, sai e vai para onde eu vou te mostrar, e ali eu te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário você sair desse ambiente, do meio dessas pessoas, para que eu venha te abençoar. Eu imagino Deus falando assim com Abraão. Eu imagino Deus falando para mim e para você nessa noite. Nós buscamos muitas coisas da parte de Deus, mas para que eu e você possamos receber, nós temos que abrir mão de algo, de alguma coisa, para receber o que Deus quer nos dar. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil eu e você largar a nossa família em casa para vir para a casa do Senhor. Quando nós deixamos o nosso familiar, o nosso ente querido em casa, para vir para a casa do Senhor, nós viemos com o coração entristecido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu e você queria que todos estivessem no mesmo caminho, na mesma visão que nós estamos, que é buscar a face do Senhor. Mas para que venha acontecer uma mudança no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, nós temos que buscar, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fui estudar sobre essa passagem, e eu estudando ali, eu vi que a família de Abraão, eles eram pagãos, eles não serviam o mesmo Deus que Abraão servia. Ou seja, eles não estavam na visão que Abraão estava, que era de servir ao Deus que fez os céus e a terra. Talvez isso estava atrapalhando que o milagre de Deus acontecesse na sua vida. E aí Deus dá essa ordenança. Ali Deus ele fala com ele, pede para que ele viesse sair daquele lugar, daquele meio, e fosse para uma terra onde ele iria ser abençoado. O que eu e você muitas das vezes queremos e buscamos da parte do Senhor é que Deus ele venha fazer o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que possamos receber, nós temos que obedecer. Para que possamos receber,
Nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. E se eu quero e você quer receber algo de Deus, temos que dar ouvido ao que Deus quer de nós, ao que Deus nos pede. Abraão, ele ouviu de Deus para ele sair e seguir para onde ele iria ser direcionado. Não é diferente da minha e na tua vida. Deus todos os dias ele nos dá direção para onde nós irmos, o que fazermos, para que venhamos ser abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Talvez seja duro eu e você ouvir que devemos largar a nossa parentela para fazer aquilo que Deus quer. Talvez seja duro eu e você ouvir Deus nos pedir para abrir mão da nossa família para fazer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu e você queremos ver a mudança, tanto na nossa vida como no meio da nossa família, da nossa parentela, nós temos que fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Aleluias. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Quando Abraão ele saiu, ouviu a voz de Deus e saiu do meio da sua parentela, foi juntamente com ele e o seu parente Ló. Louvado seja o nome do Senhor. Só que chegou o momento onde Abraão ele teve que se afastar de Ló. Muitas das vezes nós não fazemos direito à vontade de Deus. Muitas das vezes eu e você não obedecemos corretamente o que Deus ele nos pede para fazer. Deus ele falou: Abraão, sai do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te direcionar, te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. Só que aqui no versículo 4 eu vejo que Ló ele foi junto com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 13 vai dizer que houve contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. E ali aonde foi que Abraão ele falou: Ló, você vai para um lado, eu vou para o outro. Muitas das vezes nós deixamos, muitas das vezes a bênção não concretiza nas nossas vidas por causa disso. Porque o que era para nós ter feito lá atrás, nós não fizemos. Que o que era para eu e você ter feito lá quando Deus falou conosco, nós deixamos para fazer agora. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele foi, seguiu para onde Deus mandou ele ir, mas porém não foi com ele. E ali no meio do caminho houve contenda, houve desavença. Ou seja, ali tinha algo que estava atrapalhando das bênçãos se concretizar na vida de Abraão. Talvez na minha e na tua vida. O que está faltando eu e você é abrir mão para que as bênçãos do Senhor venham concretizar na minha e na tua vida. O que está faltando para eu e você fazer para que venha concretizar as bênçãos do Senhor na minha e na tua vida? O que nós estamos esperando para obedecer a voz de Deus? Louvado seja o nome do Senhor.
O que eu e você estamos esperando para fazer o que Deus tinha nos pedido, o que Deus nos pediu lá atrás. Será que nós estamos esperando acontecer igual aconteceu com Abraão? Haver contenda, haver desavença, haver dificuldades. Porque às vezes nós esperamos as dificuldades acontecer para que venhamos obedecer a voz de Deus. Muitas vezes nós esperamos as lutas virem acontecer para que venhamos obedecer a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Será que nós estamos ouvindo corretamente a voz de Deus, o chamado de Deus? Será que eu e você estamos seguindo a direção a qual Deus nos direcionou? Será que eu e você estamos abrindo mão do que Deus tem nos pedido? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando comigo e com você nessa noite. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sei porquê. Deus está mandando falar dessa forma. Eu não sei porquê. Só sei de uma coisa que Ele está falando no meu coração. E eu creio que Ele está falando no coração de cada um aqui nessa noite. Sai da onde você está e vai para onde Deus está te direcionando, para que as bênçãos do Senhor venham te alcançar. Abra mão do que Deus tem te pedido abrir, para que as bênçãos venham te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. É doído, é difícil abrir mão das coisas, abrir mão de alguém para fazer a vontade do Senhor. Mas se Deus Ele está mandando você abrir mão, é porque Ele sabe que é necessário. Se Deus está falando para você abrir mão, é porque Ele sabe que é necessário você abrir mão. É porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, ele ouviu e obedeceu a voz de Deus e foi abençoado. Se nós formos meditar na história de Abraão, Deus abençoou Abraão grandemente, assim como Ele tinha prometido. E não vai ser diferente na minha e na tua vida. Se eu e você obedecer corretamente a voz de Deus, as promessas que Ele nos fez irá acontecer, porque Deus Ele é fiel para cumprir. Basta eu e você obedecer e fazer de acordo, corretamente, e dar a prioridade à voz de Deus. Essa é a palavra. Que Deus Ele possa nos ensinar a ser obediente. Que Deus Ele possa nos ajudar a fazer a sua vontade corretamente, de acordo à sua vontade, de acordo ao seu querer. E que eu e você venhamos pedir forças a Deus para fazer a sua vontade. Porque Deus Ele sabe que não é fácil para mim e para você obedecer. Deus Ele sabe que não é fácil para mim e você fazer a sua vontade. Mas Ele sabe que se eu e você pedir força a Ele, Ele dará para nós. Então que possamos ficar com essa palavra, que possamos aprender com essa palavra, que nós devemos fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, agradecendo a oportunidade.